Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Com certeza você já ouviu ou leu esses versos de Camões. Mas eu queria te perguntar, você sabe fazer a escansão desses versos de Camões? Mais do que isso, você sabe o que é uma escansão? Se não, eu gostaria de te convidar a ficar comigo nesse vídeo e eu irei compartilhar com você as informações acerca de escansão e de algumas coisas mais acerca da teoria do verso. Fica comigo. Como eu já disse, nós vamos aprender nesse vídeo de hoje, que é parte do nosso módulo 3 do curso de Teoria da Literatura, Teoria do Verso, acerca da escansão de versos poéticos. E eu queria partir novamente do texto camoniano que citamos no início desse vídeo. O texto merece ser lido por nós e nós queremos lê-lo por inteiro nesse momento. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Esse texto, como eu já disse, é um dos sonetos mais conhecidos de Camões, um dos maiores poetas da nossa língua portuguesa, que viveu no século XVI em Portugal. Camões escreveu esse texto que ficou mundialmente conhecido. E eu queria tomá-lo como base para ensinar o que é escansão, o que é métrica, o que é rima e algumas outras questões mais relativas à teoria do verso. Primeiramente, a escansão tem a ver com a métrica. E o que é métrica? Métrica é justamente a medida do verso. E os versos, eles são medidos não em unidade de comprimento, como metro, centímetro, decímetro, quilômetro, não. Os versos, eles são medidos em sílabas. E nós temos basicamente dois tipos de sílabas. Nós temos sílabas gramaticais e nós temos também sílabas poéticas. Eu quero mostrar primeiramente o que são sílabas gramaticais, o que é muito óbvio, isso praticamente todos conhecem, mas eu quero primeiramente mostrar o que é óbvio, as sílabas gramaticais, para depois explicar o que são as sílabas poéticas que interessam à métrica e à escansão. Então voltemos ao texto de Camões. Primeiramente eu vou fazer uma divisão do texto em sílabas gramaticais. Vou separar com o hífen a, mo, é, fo, go, que, ar, de, sem, se, vê. Nós temos nesse verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas gramaticais, que eu vou botar só SG. 11 sílabas gramaticais. Agora, as sílabas gramaticais, que são muito simples, porque nós aprendemos isso desde as primeiras séries do ensino fundamental, elas não são iguais às sílabas poéticas. E eu quero, no mesmo verso, fazer a divisão em sílabas poéticas. Eu vou usar agora barras verticais para diferenciar
do hífen das sílabas gramaticais. Nós temos a, mo, é, fo, go. Aí agora aqui nós tínhamos duas sílabas gramaticais, o que e o ar, só que poeticamente nós não temos duas sílabas, porque na musicalidade, no ritmo do verso, essas duas sílabas, o que e o ar, elas vão se juntar, vão se fundir numa única sílaba poética. Isso cantado ficaria mais ou menos assim: amor é fogo, que ar, como uma sílaba só. Então isso aqui, que são duas sílabas gramaticais, formam apenas uma sílaba poética, como eu estou destacando aí com a sublinha, tá? Continuando. De, sem, se, vê. As demais sílabas são exatamente iguais às sílabas gramaticais. Então vejam, nós temos 11 sílabas gramaticais, mas nós só temos uma, está aqui uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas poéticas, que eu vou botar agora só SP, 10 sílabas poéticas. Então vejam que a quantidade de sílaba gramatical não corresponde necessariamente à quantidade de sílabas poéticas. Nós podemos ter uma quantidade de sílaba gramatical e uma quantidade diferente de sílabas poéticas. A métrica, ela diz respeito exatamente à quantidade de sílabas poéticas em um verso. Dependendo da quantidade de sílabas poéticas em um verso, o verso recebe um determinado nome específico. Por exemplo, esse verso de Camões, que tem 10 sílabas, nós o chamamos de decassílabo. Se ele tivesse, digamos, 5 sílabas, ele seria um pentassílabo, ou, como é mais conhecido, um redondilho menor. 7 sílabas, heptassílabo, ou, como é mais conhecido, redondilho maior. Então, a métrica do verso diz respeito à quantidade de sílabas poéticas que esse verso contém. Tá? Fazer a escansão é justamente fazer a verificação da quantidade de sílabas poéticas que um verso tem. Identificando assim qual é a métrica do verso, qual é o tipo do verso e, posteriormente, com base no tipo do verso, identificar também a estrofe, que tipo de estrofe é que está sendo formada por um conjunto de versos. Então, fazer a escansão é identificar cada sílaba poética do verso para, a partir da quantidade de sílabas poéticas, identificar a métrica e o tipo específico do verso. Tá? Isso é escansão, isso é métrica. Para que você fique mais seguro de como fazer a escansão dos versos poéticos, eu vou voltar ao texto de Camões e fazer com você a escansão dos próximos versos desse poema. Vamos lá. Já fizemos a escansão do primeiro verso, vamos então ao segundo verso. Vou usar as barras verticais, tá? É, fe, ri, da, que, dói. E, não, se, sem. Vejam, nós só contamos até a sílaba tônica da última palavra, que no caso é sem. Última palavra é sente. Sílaba tônica dela eu vou destacar com a sublinha, é a primeira sílaba, né? No caso a segunda, ela é paroxítona. Nós contamos até essa sílaba tônica, tá? O T, que vem depois da sílaba tônica, nós não contamos na métrica. Então vamos contar quantas sílabas nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas poéticas é a quantidade que nós temos aqui nesse segundo verso. 10 sílabas poéticas.
Deixe-me apagar os hífens aqui do primeiro verso, para não ficarem muitas informações na tela e provocar alguma confusão, tá? Vou apagar aqui os hífens para ficar melhor de se visualizar, tá? Então vejamos, nós temos 10 sílabas poéticas no primeiro verso e nós temos também 10 sílabas poéticas no segundo verso. Se nós fôssemos contar sílabas gramaticais, coincidiria, com exceção de que nós contaríamos também o T e daria 11 sílabas gramaticais. Então vejam, o segundo verso tem 11 sílabas poéticas, mas apenas 10 sílabas gramaticais. No primeiro verso também. Nós temos 10 sílabas gramaticais, porém apenas 10 sílabas poéticas. O segundo verso, como o primeiro, ele também é um verso decassílabo, pois possui 10 sílabas poéticas. Então vejam, a diferença entre esse primeiro verso e o segundo é que o primeiro nós contamos até a última palavra, mas no segundo verso nós contamos só até a sílaba tônica da última palavra. Por que aconteceu isso? Porque no primeiro verso a última palavra, ela é monossilábica, só tem uma sílaba. Então a sílaba tônica dela é ela mesma. Por isso nós contamos até o V. Eu vou sublinhar aqui também. Só que na palavra sente nós temos duas sílabas e a sílaba tônica é sem. Então nós contamos até a sílaba tônica. Vamos treinar no terceiro verso. Ó. É, com, tem, tá, men, to, com, tem. Aí eu vou contar até a sílaba tem, que é a sílaba tônica da última palavra. Vamos contar quantas sílabas agora. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas poéticas igualmente aos dois primeiros versos. Talvez você pergunte, por que eu não conto até o T? Pelo mesmo motivo que eu já expliquei. Nós identificamos a última palavra, que é contente, e nós só vamos contar até a sílaba tônica da última palavra, que no caso é tem. Por isso, nós não contamos a sílaba T. Tá? Então, esse terceiro verso, ele também tem 10 sílabas poéticas. Ele é um verso decassílabo, como os outros 3 anteriores. Tá? Vamos treinar no quarto verso a escansão. É, do, que, de, za, tin, na, sem, do, e. Aí nós vamos contar até a sílaba tônica da última palavra, que é er. Última palavra, doer, sílaba tônica, er. Nós contamos até o er. A quantidade de sílabas nós vamos ver agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas poéticas também, como os 2 versos anteriores. Vejam, os 4 versos dessa primeira estrofe, eles são todos de 10 sílabas poéticas. Ou seja, eles são todos versos decassílabos. São todos versos decassílabos. Se nós fizermos a escansão de todos os versos desse soneto, nós temos 14 versos nesse soneto. Todo soneto, aliás, os sonetos de língua portuguesa, eles têm normalmente essa estrutura. 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Tá? Os sonetos de Shakespeare têm um pouco de diferença, mas os sonetos de língua portuguesa, eles têm essa mesma estrutura aqui. Tá? E Camões, nesse soneto inteiro, utilizou os versos de métrica idêntica, com 10 sílabas poéticas. Ou seja, todos os versos desse soneto são decassílabos. Todos. E, curiosamente, todos os sonetos de Camões, eles utilizaram os versos decassílabos. Os versos decassílabos.
Então, voltando à pergunta inicial desse vídeo, o que é escansão? Escansão é exatamente fazer essa divisão dos versos em sílabas poéticas para nós sabermos que tipo de verso é esse. No caso da primeira estrofe, todos os versos são de 10 sílabas, ou seja, todos são decassílabos. Isso é fazer a escansão, é identificar a métrica de cada verso para saber que tipo de verso o poeta utilizou em cada uma das suas estrofes. Para nós encerrarmos, só mais um último exemplo. Eu vou pegar aleatoriamente um verso qualquer. Vou pegar aqui, digamos, o segundo verso da terceira estrofe. Vamos fazer a escansão dele. Ó. É, ser, vi, a, quem, vem. Aí aqui, nós não temos uma sílaba aqui e outra aqui. Na musicalidade do verso, essas duas sílabas vão se juntar numa só. Venceu. Na musicalidade, ó, venceu. Tá? Não é vence-o, mas é servir a quem venceu. Vencedor. Aí nós vamos contar até a sílaba tônica da última palavra, que é vencedor. Na palavra vencedor, a sílaba tônica é a última, então nós contaremos até ela. Vejamos quantas sílabas. É, ser, vi, a, quem, vem, seo, vencedor. 10 sílabas poéticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sílabas poéticas, como todos os versos da primeira estrofe. Então vejam, fazer o que nós acabamos de fazer é escansão. Agora você sabe o que é escansão, agora você sabe o que é a métrica de um verso, e mais do que isso, você já começou a aprender a fazer a escansão e a métrica de um verso. Muito obrigado pela sua companhia. Acompanhe os próximos módulos do nosso curso. Fique aí ligado que nós ainda temos muitas outras informações a apresentar em nosso curso de Teoria do Verso. Um grande abraço e até a próxima.